Sabe, quando a gente fala de fascismo, o que vem na cabeça é quase sempre a mesma coisa, né? Aquela imagem forte que moldou o que a gente entende sobre o assunto por décadas. Mas e se essa imagem contar só um pedaço da história? Nessa análise, a gente vai mergulhar no que o material de referência chama de o outro lado do fenômeno. E olha, é uma perspectiva que pode mudar totalmente o nosso jeito de enxergar o poder. Pois é, essa é a visão tradicional. A gente imagina uma figura tipo um Mussolini ou um Hitler lá no topo da pirâmide mandando em tudo e em todos, de cima para baixo. E as massas? Bom, nesse cenário elas são meio que passivas, né? Ou foram enganadas ou foram forçadas a seguir. Mas é aqui que a coisa vira de cabeça para baixo. E se a gente estiver olhando para o lugar errado? E se, em vez de ser algo imposto, o fascismo for, na verdade, uma demanda, uma necessidade que vem de baixo para cima? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje. O material que a gente está analisando propõe a ideia de um tipo de pacto maligno. Um acordo que não está no papel, sabe? Nesse pacto, o líder não está impondo a vontade dele. Pelo contrário, ele está dando voz, validando e, principalmente, executando os medos, os ressentimentos, os ódios que já estão ali na população. E o que ele ganha em troca? Poder absoluto. Então, o ponto central é exatamente essa diferença. De um lado, a gente tem a ideia de um líder que domina, e do outro, a gente tem um líder que, na verdade, atende a uma necessidade psicológica da massa. É uma relação de codependência. A massa, nesse caso, não é uma vítima passiva, ela é uma cliente, bem ativa. Ok, mas para a gente entender como um pacto desses é possível, a gente precisa sair um pouco da política e entrar na psicologia. Porque, vamos combinar, por que uma população iria querer ativamente se submeter a uma figura autoritária? Essa pergunta do psicanalista Wilhelm Reich é a chave de tudo. Não é uma questão de lógica nem de economia, é algo muito mais profundo que está lá na psique humana. E a resposta, segundo o material que a gente está vendo, está nas estruturas de personalidade que fazem com que a violência e o autoritarismo pareçam desejáveis. Olha só, o Freud já explicava um mecanismo parecido. Quando a gente se sente angustiado, perdido, sem saber o que fazer, o indivíduo meio que abre mão de si mesmo e se identifica com o líder. E ao fazer isso, ele passa a participar, mesmo que indiretamente, da força e do poder que aquele líder projeta. É uma troca, a impotência de ser só um pela sensação de pertencer a um grupo invencível. Pensadores como o Adorno e o próprio Reich desenvolveram esse conceito. É a chamada personalidade autoritária. E ela tem duas caras, é uma dualidade. Por um lado, essa personalidade quer muito se submeter a uma autoridade forte, a um pai simbólico, digamos assim. Mas, por outro lado, ela é extremamente cruel, sádica mesmo, com quem ela considera mais fraco. E quando a gente olha para as características, percebe uma coisa fundamental. A lealdade aqui não tem a ver com um programa de governo, com propostas racionais. Ela vem de uma necessidade emocional. E o ódio ao outro? Bom, ele não é um efeito colateral do fascismo. Ele é o cimento que une tudo. É o que permite que a massa pegue todos os seus medos e projete num alvo externo. Certo. Então a psicologia explica o desejo por trás desse pacto. Mas e o mecanismo? Como isso é colocado em prática? Para entender isso, a gente precisa entrar num conceito um pouco mais sombrio, mas que é essencial, a necropolítica. Esse conceito, do Rassilin Mbembe, é bem direto ao ponto. É sobre o Estado usar o poder de matar como uma das suas funções principais. É quando a morte deixa de ser um acidente, um evento, e se transforma numa política pública, algo que é gerenciado pelo governo. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. O biopoder, um conceito do Foucault, era sobre fazer viver, sobre gerenciar a vida da população para ela ser produtiva. A necropolítica vai além. É sobre fazer morrer. É sobre gerenciar ativamente a morte, decidindo quais vidas não valem nada e, portanto, podem ser descartadas. E como isso funciona na prática, no dia a dia? Funciona criando estados de exceção, ou seja, criando zonas, que podem ser lugares físicos ou até mesmo espaços legais, onde as regras normais simplesmente não valem. E é nesses espaços que o Estado exerce seu poder de matar sem ser punido, geralmente contra grupos bem específicos que são rotulados como inimigos ou como descartáveis. Beleza.
Agora vamos trazer toda essa teoria para a nossa realidade, para um caso contemporâneo. O material de referência que usamos aponta a política de segurança pública do Rio de Janeiro como um exemplo bem claro de como essa lógica funciona na prática. E o detalhe, mesmo dentro de uma democracia. A história oficial que a gente ouve é a de uma guerra às drogas, para combater o tal do narcoterrorismo. Só que usar um termo como narcoterrorismo é uma jogada bem estratégica, né? Transforma um problema que era de segurança pública em um problema de segurança nacional. E com isso, justifica uma lógica de combate, de extermínio. Só que aí, a gente vai olhar os dados. E a tal guerra mostra para quem ela realmente é: 87,3%. Essa é a porcentagem de pessoas negras entre as vítimas de ações policiais no Rio. Esse número não é só uma estatística fria, né? É a prova de que essa guerra tem um alvo com cor e endereço. Isso desmonta completamente aquela história oficial de que é uma luta impessoal contra o crime. E não dá para dizer que são casos isolados. A tabela que mostra que isso acontece de novo, e de novo, e de novo. As chacinas se tornaram uma parte consistente da política de segurança. Elas não são a exceção à regra. Elas são a regra, a expressão máxima de uma política que é, no fundo, uma política de morte. E é aqui que a gente vê o tal pacto acontecendo na nossa frente. Uma chacina com mais de 100 mortos é chamada de sucesso. O líder político está cumprindo a parte dele no acordo. Ele entrega o espetáculo da destruição que uma parte do eleitorado dele exige. E aplaude. Então, a gente chega num ponto crucial. A morte vira uma mercadoria política, um produto que pode ser vendido. Os políticos usam o medo da população e oferecem a violência como uma solução fácil, uma solução que dá voto. E a vida humana, principalmente a vida negra e pobre das favelas, vira a matéria-prima barata que alimenta esse mercado de poder. E com isso, a gente chega na conclusão central do material que estamos analisando. O líder fascista não é um tipo de hipnotizador que engana todo mundo. Ele não cria esse desejo de destruição do nada. Ele é um espelho. Ele apenas reflete. Ele dá voz e uma cara de legitimidade para os sentimentos mais sombrios que já existem na sociedade. E a multidão, claro, fica feliz em ver a própria imagem refletida ali. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem incômoda no final, né? Porque se o líder só reflete os desejos mais sombrios de uma sociedade, então a luta contra o fascismo talvez não seja só contra o líder. A verdadeira batalha, no fundo, não seria uma batalha para a gente confrontar o que a gente vê nesse espelho?